Olá, muito bem-vindos! E hoje temos um livraço aqui no Litera Mais, um livro que, apesar de fininho, dá espaço para muita reflexão. Estamos falando de A Morte em Veneza, de Thomas Mann, publicado em 1912. Hoje eu vou conversar um pouco sobre o enredo, sem spoilers que prejudiquem a sua leitura, embora o esquema narrativo da superfície deste livro seja bastante conhecido. Neste vídeo eu quero destacar alguns aspectos da obra que podem contribuir com a sua leitura. Começamos pelo título, A Morte em Veneza, que em algumas traduções esse A tão significativo é suprimido e fica somente como Morte em Veneza. O título ele já chama a atenção, porque Veneza é uma cidade que é geralmente associada ao amor, ao romantismo, com as suas gôndolas, e o título em alemão Der Tod in Venedig traz esse artigo, significando que não é simplesmente morte, mas a morte. Então o título carrega esse primeiro estranhamento. E isso vem da tradição da novela alemã, que não se confunde com a novela, né? Que não é a novela. Aqui é algo novo. E o Goethe, ele vai observar que a novela começa com um fato inusual. O estranhamento, ele instiga a nossa curiosidade. Sabemos que em algum momento essa morte em Veneza ocorrerá. Como pensar em Paris, por exemplo, uma cidade romântica que não é associada à morte, a morte em Paris já também ficaria estranho. Né? O enredo, ele traz a história de um escritor alemão, o Gustav Achenbach, que mora em Munique, onde, por coincidência, o Thomas Mann viveu por muitos anos. Achenbach é conhecido, respeitado e consegue viver confortavelmente de seu trabalho. E em meio a um bloqueio criativo, ele resolve passear pelas ruas da cidade e ver uma pessoa ali, um tipo perto do cemitério, que mais parece, nós observarmos bem a descrição de uma caveira, e isso lhe causa uma estranheza. Então, se o leitor ainda não tinha visto uma estranheza no título, aqui fica evidente que o autor quer chamar atenção para isso. O personagem, ele associa essa estranheza a certa necessidade latente de viajar, e temos desde o início a reflexão sobre a vida regrada que exige o fazer criativo desse escritor especificamente e a possibilidade de desregramento com uma viagem. Ao mesmo tempo, ele lá faz seus cálculos e pensa que esse tal desregramento não seria justo, que ele precisava para expandir novamente, né, o seu talento criativo aí no seu trabalho. E a personagem, ela vai dormir e ela tem um sonho meio misterioso, um sonho meio exótico lá com um pântano, e acredita que esse sonho confirme essa necessidade de mudança de ares. E ele resolve partir, e o primeiro destino é Pula, mas ele não se adapta neste balneário e resolve ir para a sua conhecida Veneza. No caminho, um velho querendo aparentar juventude provoca certo asco no escritor. E essa passagem, ela é curiosa, ela é interessante, e mais adiante a gente vai pensar nela no desdobramento narrativo. A Veneza, ela aparece com uma beleza desconcertante, dionisíaca, e com seus canais, com as suas barcas, e muitas vezes aqueles canais de cheiros suspeitos. Ele se hospeda em Lido, que fica na praia, na entrada da Laguna de Veneza, é um balneário e centro turístico. No hotel, chama-lhe a atenção um jovem adolescente polaco, o Tadzio, que está de férias com a mãe, a governanta e as muito comportadas lá, as irmãs dele. E o Tadzio possui uma certa elegância, beleza que se espera de um Apolo. E
e vira objeto primeiro de encantamento, depois de obsessão e finalmente de desejo do escritor. A cidade ali está vivendo uma epidemia e tudo é feito para que os turistas não descubram. Existe assim um despistamento coletivo do que está ocorrendo na cidade. E em dado momento, os ares de Veneza estão fazendo mal a Arrembar e ele, por impulso, ele resolve ir embora. E aparece um barqueiro lá para conduzi-lo de volta, um barqueiro sinistro, que lembra o mitológico barqueiro Caronte, que conduzia as almas para o Hades, o inferno. E esse, inclusive, é uma poltrona ali de veludo preto, né? Como se fosse praticamente uma tumba aquela barca. E esse barqueiro, ele vai conduzir o escritor, mas por uma confusão da companhia no despacho das bagagens, o escritor resolve voltar para o hotel e ele fica aliviado e ele atribui, na verdade, essa sensação que ele teve de desconforto e depois de alívio a Tadzio. Ele atribui, então, ao jovem a permanência na cidade. Quando finalmente o Arrembar descobre o que de fato a cidade está vivendo, ele está de tal forma obcecado por Tadzio que decide arriscar permanecendo na cidade. Então eu fecho aqui o básico de enredo, que é realmente bastante simples e de longe não é o principal nessa obra, que ela é uma obra muito rica de reflexões filosóficas e de aspectos metaliterários e adicionalmente, inclusive, se dá interpretações psicanalíticas que eu não vou adentrar aqui. Eu vi em muitos trabalhos essa tentativa de aproximação. Bom, eu vou pontuar aqui as reflexões que mais me chamaram a atenção. Evidentemente, existe neste romance uma carga homoerótica e talvez nos dias atuais fosse um livro que muitos editores tivessem receio de publicar, pelo fato do Tadzio ser menor de idade e o Arrembar muito mais velho. Talvez hoje os editores aconselhassem a omitir a idade do jovem, ficando pela imaginação do leitor. Bem, mas vamos lá. A fixação em Tadzio, ela é retratada pelo autor de uma forma muito sensível, delicada, sem uma ponta de grosseria, mesmo quando a obsessão é tanta que ele parece levantar a suspeita da família polonesa, né? Chegando ao ponto de seguir o rapaz pelas vielas de Veneza. Aí Veneza, ela é retratada com luxúria, com descrições exuberantes, além de um medo latente vindo das águas, que muitas vezes apareciam ao escritor turvas e fétidas, além de ter algo pantanoso, como o sonho dele lá atrás, do Arrembar, antes de ir para lá. A cidade, ela é labiríntica, o que faz um paralelo com o pensamento de Arrembar. O tempo em Veneza, ele também está bem quando o escritor está bem, ele está mal quando o escritor está mal. Isso é interessante observar. E existe ali a viagem, que é um aspecto muito valorizado na cultura alemã. Aliás, são várias viagens, vários deslocamentos no livro, sejam deslocamentos físicos, sejam emocionais. Então, esse é um dos poucos casos que eu vi primeiro o filme. Há alguns anos eu vi uma amostra do Luchino Visconti e assisti o Morte em Veneza, que é um filme de 1971, é um filme belíssimo, que ele soube captar muito bem as emoções e a abordagem da literatura. O filme é um tanto câmera parada para o gosto de algumas pessoas. Eu não me importo. Bem, no filme o personagem escritor é um compositor que é inspirado no compositor Mahler. Então, inclusive é Gustav Mahler, né? E aqui é Gustav Arrembar, o nome da personagem. Que o Mahler teria visitado Veneza na mesma época que o Mann estava na cidade. Então não é só Mahler não, que também temos ali o gosto de Mann por Wagner, que gostava de usar um motivo para assinalar os trechos de suas músicas, e o Mann faz isso mesmo com as suas histórias.
No livro temos um narrador onisciente e um texto muito rebuscado na forma, muito trabalhado, que pode assustar leitores menos experientes também. A personagem, o Arrenbar, é um escritor preocupado com a escrita artística. O Arrenbar, em uma tradução livre, ele significa rio de cinzas. E a descrição nele no livro tem muitas referências também a São Sebastião, cujo nome significa divino, venerável, que era a obsessão artística da escrita da personagem. E o São Sebastião, ele também tem aquela coisa um santo meio apático, né? Meio Marte, mais da contemplação do que da ação. E é que, na verdade, pontua a relação do escritor, personagem, com o Taddeo. A Morte em Veneza tem apenas 5 capítulos. Ela pode ser lida numa estrutura dramática, como 5 atos. Inclusive, o livro já foi várias vezes representado no teatro. Na minha leitura, o que mais ficou presente é a reflexão sobre o fazer artístico e obsessão pela beleza. Existe uma discussão muito marcada, e aqui Mann recorre à mitologia grega, entre a beleza apolínea e a dionisíaca. O Thomas Mann estava impactado pela leitura de Nietzsche, que tratava dos opostos, Apolo versus o Dionísio, Apolo como a beleza clássica e arrazoada, e o Dionísio com aquela beleza agressiva e devastadora, desmesurada. Além disso, no aspecto metaliterário, temos um diálogo de Mann ali com o Fedro de Platão. Além desse diálogo com Nietzsche, temos com o Fedro de Platão, temos o discurso de Sócrates com Fedro, o possível discurso de Sócrates com Fedro, que é muito bonito. O Taddeo, ele é a personificação da beleza, a beleza esculpida na forma pura, a beleza clássica e a alusão às estátuas que perpassa o livro. Dessa forma, o Arrenbar, ele, quando segue o Taddeo, ele está como um fauno lá perseguindo a beleza. E só próximo do final da narrativa, essa beleza é finalmente erotizada. Isso acontece num tom confessional. Ele vai dizer assim: eu amo você, né? Para ele mesmo, né? Ele está dizendo: eu amo, pensando no Taddeo. Talvez seja: eu amo a beleza que falta em mim. E para ficar mais claro para o escritor, ele tem um sonho que lhe revela que há sim o desejo erótico que conscientemente ele negava. Depois disso, o Arrenbar, ele recorre a recursos artificiais para ele se aproximar da beleza física. Então, mesmo que seja através, né, de um recurso artificial ali da máscara, evidentemente. O rosto mostra o envelhecimento e o leitor pode se perguntar se todo esse esforço para captar o belo em sua escrita apolínea não teria relação com o fato de o escritor não possuí-la, né, materializada na sua forma. E tem muitos elementos no livro que lembram a morte ao longo da narrativa, aquele corpo dele que está morrendo lentamente, são as estátuas ali, né, que tentam congelar a beleza que se esvai. É o barqueiro, né, com um barco forrado em veludo negro, quase uma câmara mortuária. Os músicos que aparecem lá no hotel com os dentes cariados e cheirando a morte. O suco que o escritor toma aqui no hotel lá é um suco de romã, que é uma das simbologias, que a semente de romã ela pode ser usada como pagamento para o Caronte, o barqueiro ali dos infernos, para fazer a travessia. E a fruta romã ela tem muito essa simbologia na tradição de nascimento e de morte também. Tem muitos elementos vermelhos, o morango, né? Morangos para todos os lados, e o morango é associado com o erotismo. Em mais de um momento eles estão presentes ali, essa fruta está presente quando o escritor está observando o Taddeo. O Taddeo volta e meia está nadando ali, ele está solto, ele está livre, ele está desprendido. Talvez isso seja a representação da fuga almejada por Arrenbar.
o Tadzio ele percebe que ele é observado. E isso alimenta nele talvez um narcisismo, talvez seja uma homossexualidade latente, talvez seja apenas curiosidade, não sabemos. Não há certezas. Isso é muito interessante também. Existe uma troca de olhares, eventualmente, que é quase uma troca de mensagens. E Tadzio tem características do deus Hermes, que lá pelas santas o próprio escritor vai falar, ele com seus cachos, ele como se estivesse ali de transição, né, de mensageiro. E ele é justamente quem vai estar na praia junto ao mar nos momentos finais do livro. Então é mais um símbolo dessa transição neste belo livro de Thomas Mann, que vai abrir caminho para obras de fôlego, de mais fôlego ainda do autor. Se gostaram do vídeo, deixa aqui seu like, que comente, que eu respondo os comentários se gosta desse tipo de conteúdo e inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.